Para nós é uma alegria estar aqui hoje nesta casa, trazendo um pouquinho do que já aprendemos a respeito do Evangelho de Jesus. Esse roteiro de vida que vem nos consolar, que vem nos orientar e que vem nos ensinar os caminhos que temos que traçar e que temos que percorrer. Dessa maneira, quando temos a oportunidade de adentrar numa casa onde prega o amor do Cristo, só podemos nos sentir felizes e em júbilo. De acordo com Bezerra de Menezes, o mundo e o Brasil nunca teve tantas religiões como nos tempos atuais. Em contrapartida, também nunca teve tantos corações doloridos, sentindo-se solitários. Aos nossos olhos, muitas vezes, isso pode parecer contraditório. Mas quando buscamos no Evangelho de Jesus a compreensão disso, podemos emitir algumas ideias. E dentre elas, que nem sempre as palavras tocam os corações dos filhos que buscam estas palavras. Desta maneira, meus irmãos, nesta noite, nós começamos a nossa fala lhes dizendo o que cada um de vós tem feito com o Evangelho de Jesus. Qual é a vida que cada um de vós tem dado a esse roteiro divino que consola, que enxuga lágrimas, que limpa feridas? Qual é o empenho que cada um de vós, meus irmãos, tem dado para que este Evangelho ganhe qualidade nos seus pensamentos, sentimentos e ações? Esse roteiro vem nos trazer no seu capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. E nós então questionamos, o que é ser misericordioso? Quantos de nós, em nossas preces, ou em nossos pensamentos, como foi dito na mensagem, não dizemos assim: Pai, tendes misericórdia de nós. Mas nós já paramos para refletir, já paramos para pensar o significado desta rogativa ao Pai? Segundo o Evangelho de Jesus, no caso nosso específico, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos aprender que ser misericordioso é esquecer as ofensas. E nós, mais uma vez, lhes questionamos, meus irmãos, qual é o esforço, qual é o sacrifício que cada um de nós e de vós tem empenhado para o esquecimento das ofensas? Neste capítulo, o primeiro subitem nos ensina perdoar para ser desperdoado. E nós, na prece que o Cristo nos deixou como exemplo, pedimos a Deus: Pai, perdoe-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E eu lhes pergunto, quanto de esforço cada um dos filhos do meu Pai, que aqui se encontra, tem empreendido para realmente limpar o seu coração e esquecer toda a ofensa que um filho possa lhe ter feito? Há mais ou menos 5.000 anos atrás, nós tivemos o primeiro advento,
que coloca-se no nosso evangelho, que é o de Moisés. E Moisés nos traz os 10 mandamentos, como as leis divinas. E de lá para cá, após 3.000 anos mais ou menos, tivemos o Cristo. E o Cristo dá uma vida a esses 10 mandamentos, retirando tudo aquilo que era do homem, aquele Deus que castigava, e traz o Deus do amor, dando nas suas assertivas essas lições que geram em nós, quando queremos, as mudanças, a renovação íntima, nos permite nos libertarmos do homem velho para nos apropriarmos do homem novo. E perguntamos, meus irmãos, qual é o esforço, qual é o sacrifício que cada um dos filhos do meu Pai que aqui se encontra tem empreendido para libertar-se desse homem velho e vestir-se deste homem novo, compreendendo-se que este homem novo é aquele que bom uso faz deste evangelho, mas que não fica apenas nas palavras, não fica apenas nas leituras, mas se reveste destas palavras e destas leituras, fortalecendo o seu íntimo com a fé, com a confiança, com a certeza deste Pai de amor, e traça para a sua vida os passos necessários para esse despertar consciencial, que principalmente nos dias de hoje se faz tão necessário para que nenhuma das ovelhas, como nos ensinou Jesus, possa se perder no caminho. Então, perdoar as ofensas, especificamente, significa não nos deixarmos adentrar nos campos da mágoa, do ódio, do rancor, da vingança, dos pensamentos menos felizes, que muitas vezes, quando nos apercebemos, estamos neste campo pela nossa própria invigilância. Porque o Filho do Pai, que conhece os seus ensinamentos, não pode ou não deve ser invigilante o bastante para cultivar no jardim do seu íntimo, da sua casa espiritual, esses sentimentos deletéricos e que geram doenças, não apenas ao espírito, mas que perpassa pelo corpo perispiritual e vai adentrar na carne. E muitos filhos, com as mais diferentes doenças físicas, não compreendendo que são efeitos das desarmonias espirituais que cultivam em si, adentro em campos, para não dizer trevosos, obscurecidos diante da luz do Pai Celestial. Porque a luz do Pai Celestial nada mais é do que a lei de amor que a tudo rege, inclusive a nós, criaturas suas. Mas para que a gente possa desapegar das ofensas, segundo Emmanuel, é preciso muitas vezes que esse passo seja dado de modo sacrificial. E se nós achamos que os nossos sacrifícios são grandes, façamos como nos ensina a espiritualidade e olhemos o livro dos Espíritos, que nos coloca Jesus como modelo e guia. E olhemos para a vida de Jesus, busquemos na história os percalços que o irmão
perfeito que esta terra teve, passou, vivenciou para servir de exemplo para cada uma das suas ovelhas. O tempo é hoje, meus irmãos. Segundo Bezerra de Menezes, a doutrina espírita se destaca em relação às outras, porque ela nos fornece 3 campos de conhecimentos, e que outras filosofias, com todo respeito a elas, não nos oferece, que é o campo da ciência, é o campo da filosofia e é o campo da moralidade. Então, quando nós pegamos a tríade que sustenta esta doutrina, segundo Bezerra de Menezes, nós vamos nos apropriando dos saberes divinos. E a partir desta apropriação, nós vamos levantando o véu da nossa ignorância. E a partir dessa ignorância sendo dizimada, passamos de uma forma consciencial a vivenciar esse evangelho. E dentre as vivências, nos tornamos misericordiosos. Ou seja, não nos deixamos ofender ou guardar sentimentos de ofensas na nossa casa íntima. E continuamos os nossos passos para os graus mais elevados, espiritualmente falando. Porque segundo a Joana de Ângeles, a única e real fatalidade que nós realmente temos é a evolução. Queiramos ou não, vamos evoluir, porque é da lei. Só que nós podemos fazer desse roteiro de vida uma evolução mais salutar para nós, quando procuramos colocar em prática essas lições contidas no Evangelho de Jesus. Então, perdoar para ser perdoado. Efetivamente dar os instrumentos para que a justiça divina se faça. Porque todos nós sabemos que esta misericórdia está contida numa lei. E dentre todas as leis do Pai, para que nós possamos receber, precisamos também ter o merecimento. É mais ou menos como aquele senhor que o seu servo lhe devia muito. E ele pede perdão à dívida, porque ele tem família, porque ele tem filhos. E o seu senhor o perdoa. Mas ele saindo dali, vem alguém que lhe deve, e ele não tem a mesma atitude. Sabendo disso, o seu senhor o chama de volta e lhe diz que ele vai ter que pagar até o último ceitil. Isso significa que para que nós possamos receber esse perdão do Pai, é preciso que nós, respeitando-se sempre os estágios evolutivos que nos encontramos, mas é preciso que cada um de nós venhamos a empreender um esforço para que o perdão possa ser uma das virtudes, se não plenas em nós, porque estamos a caminho, mas já em germe, ou se não, já começando a florescer em nossos corações. O segundo subitem deste capítulo, bem-aventurados os misericordiosos, nos ensina: reconciliai com os vossos irmãos enquanto estais a caminho. Muitos de nós fazemos uma leitura superficial dessa passagem do Evangelho. Mas nós não podemos dar aquilo
que não possuímos. Então, os amigos espirituais nos ensinam que a primeira reconciliação que temos que fazer é conosco mesmo. Muitos filhos que se encontram em quadros doentios, desequilibrantes, trazem para si essa desarmonia espiritual, porque ainda não reconciliou-se consigo mesmo. Se não, por erros cometidos nesta reencarnação, em reencarnações passadas. E Bezerra nos diz que a grande luta que um filho deve empreender no que diz respeito a essa reconciliação é trabalhar no bem para vencer todos os sentimentos de culpa e de remorso. Porque a culpa e o remorso não geram mudanças efetivas. É preciso agir. E a ação começa no instante em que cada um de nós nos arrependemos de qualquer mal que tenhamos praticado, desde o grão da mostarda, porque a lei do Pai é perfeita. Tudo que nós fizermos, que não venha de encontro às leis divinas, teremos a responsabilidade, porque adentramos no campo de uma das leis naturais, que é a de causa e efeito. Bendita a doutrina espírita em nossos corações, porque nos permite a reflexão e nos mostra os pontos cruciais para que nessas reflexões possamos empreender esforços para conquistar aquilo que se fizer ou se faz necessário para essa renovação, para essa condição de se revestir de homem novo, ou do homem novo. Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, nos ensina que a reconciliação conosco mesmo, quando nós passamos a estudar a nós mesmos, fazendo o autodescobrimento, essa descoberta, por assim dizer, vai nos permitir tirar as máscaras que muitas vezes nos colocamos. E vamos conhecer o que somos de essência, no que está bom e naquilo que precisa melhorar. Então, retomo a fala inicial, para que eu possa esquecer as ofensas do meu irmão, eu preciso esquecer as minhas ofensas, que eu gerei para mim mesmo, ou para nós mesmos. Diante das escolhas erradas, diante das opções das portas largas, pelas diversas oportunidades corpóreas que tivemos. E quando digo bendita doutrina espírita em nossas vidas, não é porque o Pai nos privilegia, porque senão um dos princípios da sua lei, que é a justiça, cairia por terra. Mas se todos nós abraçamos esta causa, nós que estamos aqui hoje, encarnados e desencarnados, abraçamos esta causa e permanecemos nesta causa,
é porque algum mérito possuímos. E é com esta certeza, é com esta fé raciocinada que devemos trabalhar incessantemente para colocarmos em prática aquilo que já conhecemos em teoria. Disse que somos felizes, jubilosos por esta doutrina em nossas vidas. Porque se formos analisar a história humana, essa doutrina é uma das doutrinas mais jovens que existe. Ainda não tem 2 séculos. Adentrou na segunda metade de 2 séculos. E estamos tendo a oportunidade de compreendermos quem somos, por que aqui estamos e para onde retornaremos. Temos por meio desta doutrina condições de enxergar, compreender e ver a veracidade dos ensinamentos de Jesus de uma forma mais clara. Quando estendemos as nossas mãos, efetivamente, para enxugar lágrimas, limpar feridas, saciar fomes, não apenas de corpos, porque o próprio Cristo nos disse que não veio à terra para curar corpos, mas que veio à terra para curar almas. Qual é o esforço, meus irmãos, que temos empreendido para darmos vida a esta lição de Jesus? Todos podemos. E Bezerra nos diz que imploramos a Deus, muitos de nós, a oportunidade de estarmos nesta doutrina, porque fomos daqueles que renegaram o Cristo, e que hoje, num estágio consciencial mais avançado, é capaz de compreender que por meio desta doutrina, pode libertar almas, dentro das suas condições espirituais, porque Emmanuel nos ensina que a maior caridade que podemos fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação. E divulgar a doutrina espírita necessariamente não está nas palavras, mas nos atos. Por isso, mais uma vez lhes dissemos, meus irmãos, reconciliai com os vossos inimigos enquanto estais a caminho. Começando pelos sentimentos menos felizes, que ainda se sobressaem nos vossos corações, que tem, como nos ensina também o livro dos Espíritos, a sua base, o seu alicerce, em 2 chagas que corroem o homem, que é o orgulho e o egoísmo. Nunca tivemos tanto contato com uma população espiritual tão individualista, passado pelos meios de comunicação, mas que quando buscamos enxergar nas ovelhinhas do meu Pai, o bem está sendo estendido pelos pontos de luz espalhados neste orbe, pelas mãos desses trabalhadores silenciosos que levam as lições do Cristo por meio de uma sopa, por meio de uma roupa, por meio de um remédio, por meio de uma palavra, por meio de um sorriso, por meio de um abraço fraternal.
Desta maneira, cada um de nós pode contribuir para que essa misericórdia expandida para além do perdão possa ser de fato apropriada por cada filho do Pai que aqui se encontra neste orbe. E se ainda assim não tivermos a oportunidade de dar um sorriso, de dar um abraço, façamos uma prece, como nos ensinou a mensagem da noite. Oremos pela paz mundial. Oremos pela paz no nosso país. Oremos pela paz nos nossos lares. Mas não nos esqueçamos de orar pela paz íntima de cada um de nós. Porque se não estivermos em paz, não semearemos a paz. Quantas políticas governamentais preconizando a paz? E nunca se viu tantas tragédias, principalmente morais. Porque as mudanças são de dentro para fora. Por isso que é difícil ser espírita. Por isso, eu sempre digo isso, que é difícil ser espírita. Porque nós vamos despertando as nossas consciências e vamos compreendendo que a mudança é de dentro para fora. Por que Chico não se ofendia? Porque ele já compreendia que cada filho que o caluniava, que o traía, que o blasfemava, eram irmãos que estavam a caminho e que ainda não tinham despertado para o Evangelho de Jesus. Porque não basta as palavras. E pensando no que eu disse a respeito de Bezerra, quando ele nos faz o chamamento, que precisamos avançar dos sentimentos de culpa, de remorso, esquecermos o passado e aprendermos com os erros. Ele nos ensina, ratificando a fala de Jesus, consolidando as palavras do Evangelho, que nós precisamos ser benevolentes, indulgentes e, como já disse anteriormente, termos o perdão no coração. Enxergarmos a trave nos nossos olhos e não nos olhos dos nossos irmãos. E, infelizmente, é o que a gente mais sabe fazer. Nós julgamos, mas não queremos ser julgados. Nós criticamos, mas não queremos ser criticados. Somos maledicentes, mas não queremos que o nosso nome esteja na maledicência. Muitas vezes somos ciumentos, avarentos, possessivos, mas não queremos que o mesmo sentimento seja vivenciado por nós, ou em relação à nossa pessoa. Queremos ser livres, mas muitas vezes somos os verdadeiros algozes daqueles que estão ao nosso lado e não os deixamos lançarem os seus voos. Quem ama, liberta. E realmente isso é verdadeiro. Porque nós não somos donos uns dos outros. Somos irmãos a caminho. Somos uma família espiritual. E que juntos, em alguns momentos das nossas trajetórias dessa vida espiritual, adentramos na veste física. E dentro desta veste física, temos a oportunidade de trazer para o nosso lado filhos mais elevados espiritualmente que nós, filhos mais frágeis,
em relação a nós. E segundo a espiritualidade amiga, Deus coloca os fortes para auxiliarem os frágeis. Então aquele filho trabalhoso, aquele esposo trabalhoso, aquela esposa trabalhosa, enfim, uns para com os outros. Aquele que já consegue compreender o Evangelho, na sua essência, deve ser o instrumento do Pai para libertar aquele que está ainda preso nas coisas da terra, esquecendo que a verdadeira riqueza é aquela que as traças não corroem, os ladrões não roubam e a ferrugem não consome. Mas não basta palavras, meus irmãos. Não basta leitura. Precisamos pôr as mãos para que esse evangelho se consolide. E aí, como eu disse, começando nos nossos lares. E nunca se fez tão necessário fazer o evangelho no lar. Nós rogamos sempre nas nossas preces ao Pai, principalmente quem tem o hábito de orar o Pai Nosso. Senhor, não nos deixeis cair em tentações, mas buscamos as tentações. Então, é preciso que venhamos a refletir sobre isso. Não precisa ninguém apontar o dedo para nós. O grande juiz não é o outro. O grande juiz de nós, de cada um de nós, somos nós mesmos. Porque se fizermos esse olhar íntimo, se produzirmos este olhar íntimo, enxergaremos as nossas tendências. Olhando para esse corpinho que Deus me deu, vocês sabem uma das fragilidades que eu tenho. A gula. Aí depois não quero ser hipertensa, né? Pré-diabética e tudo mais. Outros vivem com dor de cabeça. Dói demais a cabeça. Mas já parou para pensar o que fica pensando? Qual é o clichê mental que está ali sendo alimentado? Outros dói o coração, dá taquicardia, enfim. Outros dá gastrite, úlcera e tudo azite da vida. Pararam para pensar que tem uma razão anterior a isso? Lógico que aqui eu estou simplificando, porque nós sabemos, né, dos resgates kármicos e que vem para nós muitas vezes, né, nesta reencarnação. Mas muitos dos males que nós nos apropriamos seriam evitáveis. Seriam evitáveis. Precisamos repensar quais as escolhas que estamos fazendo em nossas vidas. Será que não estamos querendo ser os juízes? Mas que em muitas situações, se fôssemos colocados diante de um tribunal, no que diz respeito às leis de Deus, seríamos os réus? Precisamos pensar o Evangelho, mas pensar de uma forma ativa, porque passiva já pensamos. Porque todos nós aqui, eu tenho certeza,
se eu posso ter uma certeza é esta. Todos nós aqui sabemos o que é bem e o que é mal. Porque segundo os irmãos de luz, os homens que estão nesse estágio espiritual, de consciência, já sabem discernir o que é bom e o que é ruim. E se não está tão ciente disso, façam o seguinte questionamento. Eu quero isso para mim? Se eu não quero para mim, não é bom para o outro. Porque no advento do Cristo, o que ele trouxe de revelação em relação ao advento de Moisés foi amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se Jesus disse que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, isso significa que não tem como nós amarmos o próximo se não nos amarmos. E aí, eu distribuo para todas as virtudes. E dentre elas, no início da nossa fala aqui, a questão da misericórdia. A questão da misericórdia. Não é fácil ser misericordioso e não é fácil vivenciar os ensinamentos de Jesus. Amigo nenhum de luz vai falar isso para nós, que é fácil vivenciar o Evangelho. Mas, em contrapartida, o próprio Cristo nos disse que nós poderíamos fazer o que Ele fez e muito mais. Que nós éramos luz e que precisávamos fazer com que a nossa luz brilhasse. Se Ele fez, dentre outras assertivas, esta particularmente, que nós poderíamos fazer o que Ele fez e muito mais, isso significa que está faltando boa vontade da nossa parte para que isso seja vivenciado. O Haroldo tem um seminário, uma palestra, que ele diz assim, que nós estamos há mais ou menos 30, 40 reencarnações estacionados. 30, 40 reencarnações estacionados. Lógico que tem as exceções à regra. Vamos colocar uma pela outra, da época de Jesus até agora, vamos colocar uma média de 150 anos, de uma reencarnação para outra. Hoje está mais difícil, porque ninguém quer ter filhos, né? Mas dá oportunidade para os nossos irmãos reencarnarem. Sempre brinco com meus filhos. Pelo menos 2 tem que me dar a oportunidade de eu voltar aqui. Porque 2 eu dei. Olha o egoísmo falando mais alto, né? A cobrança. É brincadeira. Mas, entre um e outro, vamos colocar uns 200 anos. Multiplique 200 por 30. Quanto tempo perdido. Mas, retomando a fala que a doutrina espírita é consoladora, ela nos mostra que o tempo é agora. Então, que nesta noite, ao retornarmos para os nossos lares, possamos fazer 2 reflexões. 2 reflexões. O que eu tenho feito com o Evangelho de Jesus na minha vida? Ele está só no passe? Só na palestra? Ou ele realmente está sendo vivido por mim? E a outra reflexão que nos ensina Santo Agostinho.
essa tomada de consciência. Fiz todo o bem que poderia fazer no dia de hoje? Se não fiz, o que posso planejar para amanhã ser um dia melhor? A mensagem da noite nos mostra, nos dá uma pequenina, mas significativa amostra de que eu posso fazer a diferença enquanto ovelha do Mestre Jesus neste orbe. Oremos e sejamos felizes por tudo que vivenciamos. Porque podemos não ter a vida que queríamos, mas temos a melhor vida para conquistarmos aquilo que buscamos. E mais, não se esqueçam, meus irmãos, que a dor, seja ela em que patamar for, é uma bênção, porque ela nos permite a retomada de nós mesmos, porque muitas vezes nos deixamos perder-se pelo caminho. Muita paz a todos, que o Mestre Jesus, que Bezerra de Menezes e toda a equipe espiritual desta casa possa envolver cada irmão aqui presente, derramar sobre cada filho que aqui se encontra as bênçãos que nós ainda não somos capazes de emitir. Muita paz e que o Mestre Jesus possa estar conosco hoje e sempre.